começa com uma ideia. Pequena, talvez, mas cheia de potencial. Empreender é mais do que abrir um negócio. É acreditar, dar o primeiro passo e seguir em frente. Mas ninguém constrói o futuro sozinho. A CDL de Paraná é o lugar onde as pessoas se conectam e os negócios prosperam. Nossa gente empreende. A CDL impulsiona. Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje com Elias, que é o presidente do CDL. Está conosco aqui no Êxito Juris Podcast. A gente acabou de ver esse vídeo aí incrível aí, falando sobre decolagem, sobre impulsionar. Eu já queria que a gente começasse o papo de hoje aqui, você contando pra gente aí sobre o que é esse projeto aí do CDL. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Dr. Hudson. É um prazer estar aqui nesse podcast, Êxito Juris, muito bacana a ideia. Parabenizar todos vocês por esse princípio, por essa iniciativa, onde vocês abrem aí o microfone de vocês para dirimir algumas dúvidas, né, que o empresário, que a sociedade está tendo. Esse é um programa de muita valia para o nosso município. Então, em nome da diretoria do CDL, eu quero parabenizar vocês pelo programa excelente de vocês e que grandes entrevistadores, entrevistados, venham aqui dar sua participação aqui para a nossa grande de Paraná. Esse vídeo que nós ouvimos aí, você viu ali que tem a mãozinha, né, do impulsionar ali. Então, assim é a CDL. Nós estamos nessa pegada, né, com grandes eventos que nós estamos realizando aqui em Ji-Paraná. E nós estamos com uma crescente muito boa de associados novos, né, na CDL, com ideias e programas novos também que nós estamos fazendo na CDL. E então tem tudo a ver aí com esse impulsionar aí desse vídeo que a CDL tem desenvolvido nesses últimos dias agora. Olha, assim, eu já queria começar aqui um pouquinho lá atrás, eu queria que a gente resgatasse, porque tem muita gente que ouve muito falar do CDL, mas às vezes ainda não conhece o que é a importância do CDL, como que ele apoia o empresário em Ji-Paraná, e eu queria que você começasse explicando para quem está nos ouvindo qual que é o papel do CDL, o que ele tem feito, como que vocês hoje ajudam as empresas dentro do nosso município a crescerem e desenvolverem os seus negócios. Bacana. A CDL tem um papel fundamental para o varejista, né, da nossa cidade, o empreendedor. Ele entra ali como um braço forte do empreendedor, e um dos nossos objetivos fortes é movimentar o comércio, fomentar a economia da nossa cidade, do nosso município e da região. Então, essa é uma das atividades pujantes nossa hoje, é fomentar o comércio. E nós fizemos, então, vários eventos, durante todo o ano a gente faz vários eventos para que esse fomento aconteça, né? Como nós fizemos a última agora, a Corrida Marco Zero, que fomentou bastante, não só Ji-Paraná, mas todo o estado de Rondônia. E temos também o apoio do crédito, né, através do SPC, que a CDL é detentor do SPC, então, que fortalece o crédito, que dá saúde para o crediário hoje da cidade, que é a CDL que movimenta também. E nós temos nosso setor jurídico, onde está aberto também para tirar a dúvida do empresário, quando tem alguma dúvida para acontecendo, igual essas novas tributação que está vindo aí. Então a gente tem um setor também jurídico que a gente conversa então com o empresário sobre esse assunto. E a CDL ela tem sido presente também na política do município e do estado de Rondônia. Nós temos levantado questões e projetos junto com o prefeito, junto com o governo do estado, junto com os nossos deputados. Então, assim, nós representamos o nosso empresário nessa parte também política e jurídica também. Olha, eu estava dando uma olhada aqui nos números aqui e realmente é impressionante, ó. Me corrija se eu estiver errado aí. São mais de 640 associados ativos, são 1.300 linhas telecom ativas, mais de 3.900 beneficiários do CDL Saúde, mais de 8.000 atendimentos balcão, 6.700 atendimentos remotos e por aí vai. Eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo a gente em casa hoje
e não tem ainda uma exata noção de como que isso pode auxiliar ali o empresário no dia a dia. A gente estava até conversando aqui em off, né? A gente falando do tanto de desafios que as pessoas têm hoje. Desde o empresário que pretende empreender, abrir uma empresa, até mesmo aquele que já está operando há muitos anos. Os desafios são cada vez maiores ali, presentes ali no dia a dia. A gente não está falando só da questão da tributação. O nosso estado, ele tem enormes desafios para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Quase tudo que a gente compra é importado, a gente produz muito pouco aqui, inclusive estava até nos questionando ali, né? Poxa, por que o estado de Rondônia, por que a nossa região, a gente não consegue trazer esses investidores para cá, trazer esses empreendimentos para cá? Eu acho que a gente precisa discutir isso, avançar nisso aí, conversar com as pessoas de perto, trazer a sociedade para discutir, entender o que a gente tem que fazer para tornar o nosso estado atrativo. Exatamente. A falta de indústria, né, no nosso município hoje, no Rondônia inteiro, dificulta bastante o nosso trabalho aqui. E é um desafio mesmo que tem que ser somado entre todas as entidades e também o governo do estado para rever esse assunto e trazer indústria para cá, né? Eu tenho um grande sonho de trazer indústria para Ji-Paraná. É uma coisa que a gente sonha, né? Já tive visitando grandes indústrias lá fora para ver se a gente conseguia viabilizar, vir para cá. No momento não foi possível, mas assim, é um grande sonho da gente. Você estava falando dos números aí, então a CDL, nós estamos na casa dos 700 associados hoje, nós talvez somos aí uma das maiores do norte do país hoje em associado é a CDL de Ji-Paraná, a maior do estado de Rondônia com certeza, e esses números aí de linha telefônica, igual você falou, de 1.300 linhas de telefone, então nós criamos também o CDL Telecom, que é para o plano de telefonia mais barato para o associado. Então, ele tem aquele 0800 que você usa da sua empresa quando dá um problema na sua linha telefônica. Quem tem o CDL Telecom, esse 0800 é feito dentro da CDL. Então, nós temos lá um setor, que é o CDL Telecom, e se você estiver viajando, dá um pau lá no seu telefone, não conseguir falar na sua linha telefônica, quem vai ser sua interferência vai ser a CDL de Ji-Paraná, que é o 0800 presencial que a gente fala, né? Então é a CDL de Ji-Paraná que vai cuidar desse problema que o empresário pode ter. Aconteceu recentemente, o empresário foi para Cancún, chegou lá, o telefone dele ficou totalmente mudo, né? Então ele conseguiu, através do telefone da esposa, ligar para a nossa central aqui na CDL, com 5 minutos ele estava falando, porque era o 0800 nosso, é presencial. Então esse é um benefício nosso, nós temos mais de 1.300 linhas, né, da CDL hoje ativa, né? O beneficiário também da saúde, mais de 3.900 vidas, que nós temos também o plano de saúde com preço mais em conta também para o nosso associado, que é através da Unimed, e tem também o plano odontológico também, que é para o associado. Então tem vários benefícios que o associado tem, por ser sócio nosso lá, né? E nesses currículos do banco de emprego também, nós recebemos lá no nosso site o banco de emprego, onde você está pleiteando uma vaga de emprego, você vai colocar lá o seu currículo lá no nosso banco de emprego, e depois nós estaremos ofertando essa vaga de emprego para os nossos associados também. Então, o associado tem toda a liberdade de entrar no nosso site, ver aquele funcionário que ele está pedindo, e tem aqui, então, dentro do site da CDL. São mais de 3.900 currículos lá dentro do nosso site, e tem mais de 340 vagas de emprego. Então, assim, é bem bacana isso aí também para o associado. O certificado digital, né? Tem mais de 1.500 certificados digital que a gente trabalha. Então, assim, hoje o preço nosso do certificado digital é o mais em conta. Hoje eu posso falar para você, um dos mais em conta do estado de Rondônia para o associado. Então você pode fazer sua pesquisa, e se você é associado, o melhor lugar para você fazer o seu certificado é lá na CDL. Então, assim, uma ferramenta importante para o empresário que nós disponibilizando lá com preço bem acessível mesmo, né? Se o grupo aqui ainda não fez, pode fazer parceria que nós garantimos para você aí um preço bom e um atendimento rápido também, você entendeu? Sobre o SPC, nós temos mais de 300 mil consultas
do SPC, né? Então, quer avaliar um CNPJ, a gente vai avaliar para você, ver se realmente que lá você pode fazer o negócio tranquilo através do SPC. São mais de 300 mil consultas e mais de 39 milhões, né, de dívida recebida aí através do SPC também. Então, é interessantíssimo demais esse aporte que nós damos ali através do SPC. Nós realizamos também aqui a campanha Natal dos Sonhos, que tem movimentado 50 milhões de reais na última campanha agora, de outubro a dezembro, que o associado que participou dessa campanha, nós sorteamos carro, né, sorteamos eletrodoméstico e tal, e teve uma movimentação de 50 milhões de reais. Então são os fomentos do comércio que a gente pratica aí no nosso longo do ano. Assim, cara, é impressionante. Já fazia muito tempo que a gente estava tentando trazer o Elias aqui para conversar com a gente. A gente entende a importância que o CDL tem e o trabalho magnífico que vocês fazem, né? Essa parceria que vocês têm com o empresário. Eu estava aqui lembrando aqui, a gente estava ali do lado de fora, estava conversando sobre essa questão aqui dos currículos, e a gente estava refletindo exatamente em cima disso. O que a gente tem que fazer para a gente poder resolver esse problema? Porque a gente vive um momento que é o contrário, são as empresas que estão precisando de mão de obra, não são mais as pessoas que estão buscando por emprego. Olha, esse problema aí do emprego está sendo sério no Brasil inteiro, né? Tem dois fatores aí que tem atrapalhado bastante mesmo. Um é o celular. Isso aqui é um que tem atrapalhado bastante. Não sei se você viu um vídeo do dia aí que o cara contratou uma pessoa e teve que demitir por causa do celular, que não trabalhava, ficava o dia inteiro no WhatsApp e não trabalhava. Então, assim, é um grande problema. E outro problema também aí é tanto auxílio, né, cara? Auxílio isso, auxílio aquilo, que o cara, às vezes, ele analisa que é melhor ele ficar em casa recebendo um auxílio do que trabalhar. Então tá complicado. No Brasil inteiro esse problema tem pegado muito. Não, e assim, e essa parte aí que você falou, e é interessante, isso até te parabenizo pela coragem de você estar tratando de um assunto tão importante quanto esse, e falando, expondo a tua opinião de maneira tão clara, e também comungo dessa mesma ideia, porque a gente chega num ponto que você tem muitas pessoas, né, se não me engano, o último dado já falava-se aí em mais de 50 milhões de pessoas, de algum modo ali, direto ou indiretamente ali, né, vivendo ou dependendo de auxílios. Se você for comparar isso aí, talvez já está maior do que a própria massa de trabalhadores. Aí que são aquelas pessoas que estão ali dentro da faixa, né, entre 18 até 50, 55 anos de idade ali, que estão no auge ali, né, do mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem mais gente hoje, né, vivendo de programas ou auxílios do governo, do que necessariamente no mercado de trabalho buscando por um posto de trabalho. E agora inventou o pé de meia, que tem uma região que tem mais pé de meia do que aluno. Então, enquanto tiver esse auxílio, essa proteção para que o cara não trabalhe... É uma concorrência desleal com o empresário. Exatamente. É como se o governo estivesse concorrendo com o empresário. Olha, você não precisa trabalhar não, vem aqui comigo que eu vou te dar um recurso, um salário melhor do que se você estivesse lá na empresa trabalhando. E você desestimula o próprio cidadão ali, o ser humano ali, até de buscar uma condição melhor. Porque a pessoa, infelizmente, né, isso é um ponto de vista meu, mas a pessoa que ela começa a ficar ali na dependência desses auxílios, evidentemente que você cria ali um ciclo vicioso, e depois essa pessoa é difícil você tirar ela daquela condição e você dar dignidade para ela. Dignidade que eu falo assim, no sentido de ela conseguir buscar por conta própria, porque eu acredito que deve ser ali o intuito de toda pessoa. É você trabalhar, se desenvolver, conquistar a sua independência financeira, o seu patrimônio, os seus bens, a sua casa, o seu carro, a sua moto, que eu acho que isso é muito importante. Para você ter uma ideia, e eu faço muito esse tipo de comparação, principalmente quando eu vou para fora, a gente sempre olha para isso, eu sempre comento com as pessoas, olha, eu vivo num estado que é muito diferente. Se você pegar os seus 10 vizinhos da direita, os 10 da esquerda, todo mundo tem sua casa própria, todo mundo tem seu carro,
tem sua moto, às vezes a pessoa tem até o seu sítio, a sua fazenda. A gente sabe que essa é uma realidade aqui, nossa, aqui do estado de Rondônia. A gente vive num estado de pleno emprego, é um dos estados que tem uma das melhores qualidades de vida, de distribuição de renda, inclusive. Nós estamos entre o 10º melhor IDH do Brasil hoje. Pois é, e isso eu faço questão de replicar onde eu vou. E a gente pode perder isso aí justamente porque a gente começa a sentir isso aí no dia a dia. Esses tempos atrás ali, a minha funcionária sofreu um acidente em casa, ela machucou, precisou ficar 4 meses, 6 meses ali afastada. E eu precisava contratar uma outra pessoa para poder ficar no lugar dela, e por incrível que pareça, você não consegue. Porque na hora que você vai falar que você vai assinar a carteira, aí a pessoa não quer trabalhar de carteira assinada. Para não perder o benefício. Para não perder o benefício a maioria das vezes. Então, assim, realmente, isso aí é uma coisa que... E do mesmo jeito que está afetando isso aí, no meu caso ali, foi a situação ali do emprego doméstico. Mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa também deve estar acontecendo e muito no comércio, né? No empresariado aí de um modo em geral, também está lidando muito com esse tipo de problema. Subi a Brasil outro dia e eu vi 3 lojas falando assim, preciso de vendedoras. 3 lojas eu vi. Então eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico triste, né? Alegre porque estou vendo que está sobrando emprego. E triste porque as pessoas estão trocando o emprego pelo benefício, né? Eu falava para você em off ali, do caso que eu conheci, da dona de um restaurante que fechou o restaurante porque ela tinha 3 cozinheiras, as 3 cozinheiras recebiam benefícios, né? E aí ela falou assim, olha, eu vou ter que contratar vocês, ter que assinar a carteira de vocês, porque se o Ministério do Trabalho chegar aqui dentro e você está trabalhando aqui na diária, vai complicar para mim. Elas falaram, não, então eu estou fora, saíram do emprego. Como cozinheira, ela ganhava R$ 1.900 e o auxílio dela era R$ 1.240, se não me engano. Ou seja, ela trocou um valor bem menos, né, para não perder aquele benefício. Deixou de ganhar mais para não ganhar um benefício. Será que ele está achando que está tão seguro aqui aquele benefício? Ou seja, ela abriu mão então do seu emprego e a mulher teve que fechar o restaurante dela. Esse aí eu estou falando de um caso, mas se você for ver... Tem vários. Tem vários deles aí. Tem vários assim. Você falando assim, eu me lembrei, tem uma empresa que nos procurou que estava passando por o seguinte problema. Você tem lá um camarada que estava trabalhando lá há bastante tempo já, e aí a pessoa... Hoje em dia a moda é você trabalhar como PJ. Né? As pessoas não querem mais trabalhar de carteira assinada, né? As pessoas querem trabalhar de PJ. E aí ele chegou pro patrão, né, e falou, olha, vem cá, vamos fazer um combinado aqui, você me dispensa e aí você me contrata como PJ. E ele aceitou. Fez o acordo com o funcionário, demitiu, pagou todas as verbas e tal. Na hora de contratar como PJ, tá tudo certo, tudo beleza. Só que aí ele começou a trabalhar na empresa e sofreu um acidente 1 ano depois. Quando ele sofreu o acidente, o que acontece? A pessoa, quando ela troca, né, o trabalho ali de CLT ali pelo de PJ, principalmente se ela não faz da maneira correta, que a maneira correta é o quê? É você ir lá, criar um MEI para você, né, no mínimo ali um MEI, um microempreendedor individual, né, e você fazer os recolhimentos ali, a previdência. É claro que vai ter um desconto menor, mas ainda assim é necessário que você tenha, até porque senão você fica fora do sistema, você fica descoberto. Numa situação dessa aí, por exemplo, você não tem o auxílio doença. E aí, quando a pessoa se viu naquela situação, aí o que ela fez? Ela foi lá e entrou com a reclamatória trabalhista contra a empresa, pediu o reconhecimento de vínculo, alegou que de fato não era contratado como prestador de serviço, e sim que tinha continuado como empregado. E aí você sabe como é esse tipo de tratamento hoje, né? O protecionismo que a gente tem na Justiça do Trabalho, infelizmente, é uma questão que as empresas também lidam com esse problema aí no dia a dia. E o resultado disso aí foi que ele gerou ali mais uma rescisão, mais indenização, mais dinheiro para o camarada. O empresário ficou numa situação complicada. Fica numa situação complicada. E o que acontece ali na prática?
essas situações aí que são criadas pelos benefícios ou pela insegurança jurídica que a gente tem hoje, inclusive levando em conta esse contexto específico aqui do caso ali do PJ, né? O que acontece na prática? Você vai empurrando as pessoas para os problemas. Em vez de você trazer solução, em vez de você trazer desenvolvimento, em vez de você trazer segurança jurídica, paz para as pessoas. Não vamos falar de jurídico, não, vamos falar de paz. Em vez de você trazer paz para a vida das pessoas, você está trazendo mais problemas. Exatamente. É mais problemas. Porque tudo isso daí depois vira um sabor enorme, né? E as pessoas não estão se dando conta disso, porque parece que você está ali na selva e o que vale ali é a lei da sobrevivência. Então, não importa. Tem pessoas, inclusive, assumindo riscos muito maiores, porque imagina só a situação, a pessoa que está ali, por exemplo, recebendo um auxílio e ela está trabalhando, prestando serviço numa empresa, isso aí, ela pode ser acusada de estar fraudando o INSS. Exatamente. E as pessoas não estão se dando conta disso, né? Então, o que acontece? A gente precisaria de fazer, no meu modo de pensar, primeiro, a gente tem que começar a definir isso aí. O que nós somos, na verdade? O que o Brasil, o que o governo pensa em cima de tudo isso aí que está acontecendo? A gente vai admitir o regime PJ ou não vai? Porque não tem problema. Se você não quiser ter o regime de PJ, contrata todo mundo como CLT. Esse não é o problema. Mas a questão é que você tem que dar uma solução que as pessoas sintam confiança naquilo ali. É igual a questão do auxílio. Você tem que ter segurança naquilo ali, né? Eu vou contratar a pessoa que está recebendo o auxílio e vai dar algum tipo de problema para mim ou não vai? Porque se eu contratar a pessoa que está recebendo o auxílio, eu teria que registrar ela. Eu não posso ficar com a pessoa lá, trabalhando comigo na minha empresa, sem registrar. E aí, como é que eu faço para mim poder resolver esse tipo de situação? Se registrar, ela perde o benefício, né? Se registrar, perde o benefício. Se eu não registrar, a minha empresa que pode correr o risco. E aí, como é que a gente resolve? Pode não, ela vai correr o risco, né? É só ter é só o próprio funcionário mesmo fazer uma denúncia que ele está enrolado. Exato. Mas eu fico pensando o seguinte, o porquê que é o próprio Estado que fica criando esse tipo de problema e armadilha para as pessoas? Na verdade, assim, existe hoje uma força-tarefa para desprogramar as pessoas e para que essas pessoas estejam debaixo da mão do governo. Então, se você quiser ir contra o meu pensamento, é um direito seu, mas quando você dá auxílio para alguém, é porque o governo quer que você fique comendo na mão dele. Eu estou te auxiliando, ou seja, você deve para mim, eu estou te dando um auxílio para você. Então, assim, é eu que mando em você. Então, as pessoas não perceberam isso ainda. Então, assim, eu quero até dizer, de repente, você está abrindo mão de ter um salário bem melhor hoje, de uma vida bem melhor, né, para a sua família, porque você está com medo de perder seu benefício. Entende que o governo não está te dando esse benefício porque te ama, não. Ele quer que você fique comendo na mão dele, né, para que ele possa ter mais poder de dominar você, de levar você onde você quer ir. Então, assim, se você for contra mim, é um direito seu, mas essa é a minha visão que eu estou tendo. E me perguntaram, Elisa, o que a gente pode fazer, então, para resolver isso aí? É exatamente as pessoas que ainda não caiu nesse laço do governo, dizer assim, não, eu não quero ser um dependente de um auxílio de R$600, de R$500, de 600, de R$1.000 o resto da minha vida. Eu quero crescer na minha vida, eu quero crescer, né? Então eu quero me especializar. Quer dizer que o Senai está com um monte de curso lá, sobrando, já conversei com o rapaz, está sobrando curso lá, para você se profissionalizar e parar de depender do governo, né? Então, assim, quem pode abrir sua cabeça? Eu quero fazer até aproveitar esse espaço seu que é gigante, e pedir para que os líderes religiosos, entendeu? Comecem a abrir, então, os olhos dos seus liderados, né? Eu ia falar a escola, né? O colégio, né? O ensino, mas não. Esses dias eu vou dizer um negócio aqui que vai assustar você. Outro dia eu fui convidado para ajudar a fazer uma feira beneficente, e tem muito tempo, depois que eu saí da escola, nunca mais eu voltei numa sala de aula, né? Porque a gente volta lá para dar alguma palestra, mas nunca fui lá sentado numa cadeira de uma sala de aula do primário, enfim. E eu fui ajudar essa escola a fazer essa feira, e eu fui então pegar as cadeiras que estavam dentro da sala e colocar no pátio para colocar mercadoria em cima para vender na feira beneficente.
e eu assustei de tanto lixo que tinha debaixo das carteiras. Tanto lixo que tinha debaixo das carteiras. E eu me lembrei que quando eu estudava lá no primário, eu pedia licença, professor, com licença me jogar o lixo. Eu jogava o lixo lá na lixeira. Eu levantava, ia até a lixeira e jogava o lixo. E debaixo das carteiras estava cheio de lixo. E quando nós tiramos todas as cadeiras que a gente virava, caía, a sala ficou cheia de lixo. E eu falei, aí eu fiquei decepcionado. Eu falei assim, o princípio da moral e cívica nessa sala não existiu. A professora não está exercendo o direito da moral e cívica, de ensinar a moral e cívica para essa criança que não está jogando o próprio lixo dela fora. Aí, a partir dali, eu comecei a fazer uma leitura. Como que essa criança está sendo programada em sala de aula para ser um cidadão? Então, assim, a partir do lixo de uma pessoa que eu conheço como é que ela é. Entendeu? Se ela é aquele cara que joga lixo na rua, é o cara que aceita propina, é o cara que aceita um auxílio, entendeu? E que não tem força de vontade de mudança. Então, quando eu falei, vamos usar as escolas, eu lembrei do lixo, que é juntar debaixo da cadeira. E para minha surpresa, quando eu fui pegar a mesa da professora para também levar lá para fora, tinha lixo também debaixo. Eu falei, então, assim, não tem como a gente transferir essa tarefa para que as escolas então falem assim, olha, né, se forma, seja um cidadão de bem, estude mesmo, né, se capacita, faz um curso, né, não dependa do governo, porque o governo pode falhar e você pode se dar mal, mas não. Eu vi que ali realmente é difícil, mas assim, eu ainda acredito ainda nas entidades religiosas para conversar espiritualmente, porque a pessoa parece que ela está presa, viu, doutor, debaixo da sua mão e não consegue se sair disso aí, entendeu? Então, assim, é um apelo que eu faço aqui para que as pessoas, então, abram a cabeça das pessoas que elas precisam de progredirem, né? E, às vezes, o auxílio não é... Eu quero dizer aqui, gente, não é todos os auxílios. Tem pessoas que realmente precisam mesmo de auxílio. Auxílio de enfermidade, então, a pessoa que se acidentou, a pessoa que está incapacitada, essa pessoa precisa realmente de auxílio, mas quem tem saúde para trabalhar, o auxílio está te atrapalhando. Então, assim, eu não sou contra o auxílio, eu sou contra a má distribuição do auxílio, que tem acabado com as pessoas, tem acabado Com o futuro família, do país, né? com o futuro do país. A gente tem comprometido o próprio futuro do país. Eu acredito muito numa frase, eu tenho uma professora que lecionou para mim no MBA da FGV, a Renata Billy, ela falava o seguinte, não existe almoço grátis. Né? Tudo tem um custo. Né? A questão do auxílio aí, por exemplo, a pessoa está abrindo mão da própria liberdade. A gente fala tanto em liberdade, né? E é o bem mais precioso que o ser humano tem. A gente fala da liberdade, não é a liberdade só de ir e vir. É a liberdade no sentido de você ser o dono da sua própria história. É de você ter as rédeas da sua vida, o controle sobre o seu presente e o seu futuro. E só as pessoas livres, verdadeiramente livres, é que têm como dispor disso daí. Se você é refém hoje de um governo, e não importa qual seja, é bom a gente deixar isso claro, não importa qual é o governo, você não deve ser refém de nenhum. Né? Então, a partir do momento em que você se torna refém do governo, de um governo, você perde a sua própria liberdade e compromete o seu futuro. E quando você vê isso aí enraizado no país todo, você compromete o futuro do próprio país. Eu vi você falando aí sobre a questão da educação moral e cívica, isso era disciplina. Anos 80, anos 90, até pouco tempo atrás, né, vamos colocar assim, isso aí era disciplina nas escolas. O SPB, né, que é a Organização Social e Política do Brasil. Então você tinha ali gerações inteiras que passavam por esse processo de educação dentro das escolas, e você tinha ali uma preocupação em você resgatar esses valores. Exatamente. E exatamente a partir do momento que a gente excluiu essas disciplinas da grade das escolas, a gente começou a infestar a cabeça desses jovens e dessas crianças, né, com um monte de besteira. Hoje a gente tem aí, por exemplo, as redes sociais aí como um principal também, né? Ou quem sabe aí também uma grande culpa nesse processo, porque você enche a cabeça das pessoas com um monte de inutilidade. E às vezes vê ali as crianças ali com horas e horas ali na frente da tela, na frente dos celulares, na frente dos smartphones ali, jogando seu tempo fora, né? Sem aproveitar o mínimo ali. Então, assim, a gente realmente isso aí machuca muito. Eu queria voltar a falar um pouquinho aqui desses números aqui do
do CDL, tem uma aqui em específico aqui que também me chamou bastante atenção, que é as dívidas recebidas e negociadas. A gente está falando aqui de mais de 39 bilhões Milhões de reais. de reais. A gente sabe que hoje o nível de endividamento, né, das empresas no Brasil é muito grande. Só o levantamento que eu vi esses dias, estava até estudando sobre isso aí, na Receita Federal, já apontava 44% de inadimplência. Então, a gente está falando ali de muita grana. E olha que isso aqui que está representado aqui, às vezes nem é a dívida com a Receita, né? A gente está falando até de outras dívidas, porque a empresa não deve só para o governo. A empresa tem seus fornecedores, tem dívida trabalhista muitas das vezes, tem uma série de outras coisas. É um dado preocupante realmente, esse 44%, porque sobrou aí 66% para que está em pleno faturamento, vamos assim dizer. Então, assim, é um número bem preocupante isso aí. Esses 39 milhões de negociável aqui é um alívio, porque você acaba negociando ali, o cara está liberado para investir de novo e trabalhar, né? Então, assim, esse número tem que aumentar, hein, realmente. Sim, e quando a gente fala essa saúde financeira de uma empresa, a gente estava falando aqui em off, aqui, a gente estava falando do Lázaro, ele fala bastante sobre isso aí, que a empresa tem que ter caixa. E não tem outro jeito de você ter caixa, você tem que estar com o seu nível de endividamento ali sob controle. Então, é evidente que quando você pensa ali em maneiras de você renegociação de dívidas, programas em que você recoloca aquele player no mercado de novo, é importante. Você tem empresas, por exemplo, que dependem de certidões para sobreviver. Imagina lá, por exemplo, uma empresa que presta serviços, participa de licitações ou que vende para órgãos públicos. Uma empresa dessa, por exemplo, ela nem sobrevive se ela não tiver certidões. Ou, de repente, uma empresa que tem aí benefícios fiscais, se ela também não tiver as suas certidões, ela também perde esses benefícios fiscais. Então, a gente sabe da importância que tem esses programas. E eu acho que uma das coisas que a gente mais errou no Brasil nos últimos anos é porque o refis ele foi sendo feito um atrás do outro e você começou a estabelecer ali uma cultura que era mais ou menos assim: eu finjo que pago, o governo finge que recebe e eu rolo essa dívida para frente, e a gente nunca acha uma solução efetiva para esse problema. Então, daqui a 3, 4 meses eu estou lá de novo, dependendo de certidão, porque eu não consegui pagar o parcelamento que eu fiz ali com o governo, porque a gente não pode viver só de número e só de estatística. Não adianta nada você ter lá, eu renegociei com X empresas, tá, mas você conseguiu dispor para elas meios em que ela realmente consegue pagar aquilo ali? Cada renegociação o valor sobe lá em cima, né? Se ele devia 50 mil, vai passar a dever 100. Vai passar e aí, ao invés de você pegar e parcelar para ele com mais vezes, você faz o contrário muitas das vezes. Porque o que acontece com os reparcelamentos que são feitos? Aí a minha crítica principal aí vai para a própria Cefim, porque nesse aspecto aí, o governo federal ainda se mexeu. Você vê lá o governo passado, olha que coisa interessante isso aí, hein? O CTN nosso, ele tem mais de 50 anos. A gente viu aí a regulamentação da transação tributária em 2020, 2019, 2020. Então, assim, é claro que a gente entende que isso aí é um tipo de iniciativa legal, bacana. Mas por que o governo do estado também não poderia estar investindo nisso aí? Porque não adianta nada. Hoje, por exemplo, no estado, você está com o refis do estado aí praticamente parado. E os programas que a gente teve no passado, muito pouco ajudaram, ou então não refletem a realidade das empresas. Porque não adianta você ir lá, colocar juro e multa lá em cima, parcela em 60, mas se você não cumpriu com aquele, vai fazer um reparcelamento, ele quer parcelar em menos vezes ainda. Isso aí, ao invés de você dar condições da empresa dela continuar ativa, você faz o contrário, você vai aminando, você vai dificultando a situação daquele empresário ali. Ô Hudson, eu passei por uma situação dessa em 2014, 2015, e onde eu tive que reparcelar alguns tributos federais
E aí, como eu falei aqui, se eu estava devendo 50, acaba devendo 100, porque foi um alívio para mim no momento da negociação, mas ele acabou apertando depois. Graças a Deus, um dia, a minha esposa que faz nosso faturamento chegou e falou assim: olha, hoje foi a última parcela de todos os nossos, refinanciamento, né? Mas, ou seja, no momento que a gente estava ali, eu estou falando um problema que aconteceu comigo, né? E não é eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por que a gente passou ali. Eu abri uma loja de confecções e acabou não dando certo, então eu acabei me endividando. Quando eu parcelei tudo, eu fiquei esse período de 5 anos sem investir em nada, porque eu estava pagando conta. Então a gente trabalha para secar gelo, secar gelo o tempo todo. Então esse refinanciamento realmente tem que ser é uma bênção ali, porque é o momento que você consegue adquirir o seu crédito, né? Você tem o crédito ainda para você negociar, mas você fica sem investir, cara. Realmente fica complicado. Não, e eu acho que o mais importante ali seria você fazer a análise, né, da capacidade de pagamento daquele contribuinte ali, e você entender a realidade dele, elaborar um plano que você consiga que ele seja cumprido até o fim. E que ainda dê condições ainda de ele continuar no mercado, continuar investindo, mantendo os empregos. Claro que você pode até fazer algumas contrapartidas ali, algumas exigências ali. Esse não é o caso. Eu acho até que esses programas realmente deveriam vir acompanhados dessas contramedidas, né? Dessas exigências ali, que faz parte do jogo. Mas o que eu acho ruim é você fazer, você lançar esses programas aí de refinanciamento de dívida aí, sem você levar em conta a realidade dessas empresas. Não adianta nada você fazer um programa ali, colocar no dia seguinte ali, pode fazer, mas não vai dar certo. Por quê? Porque você está colocando uma coisa ali que como se você estivesse levando em consideração que todo mundo estivesse na mesma condição e não está. Tem empresa que só pode pagar X por mês, tem empresa que só pode pagar Y, tem empresa que você tem que dar uma carência para ela poder começar a pagar o parcelamento. Tem empresa que você não pode exigir uma entrada maior, tem que exigir uma entrada mínima e assim por diante. Tem que ser estudada. Você tem que estudar, tem que dar ferramentas para que o contribuinte consiga parcelar dentro de uma condição que realmente caiba dentro da realidade dele, porque senão o efeito é o oposto. Porque quando você sai do refis, aí é aquela situação que você falou ali agora. Claro que não aconteceu com você, ainda bem. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Quando você sai do refis, você sai pior do que você entrou. Porque a sua situação ali ficou agravada. Você confessou a dívida, e já começa por aí, você confessou. Antes você tinha até a possibilidade de você discutir e tal, agora não tem mais. E aí depois ainda tem o juro, tem a multa. Então você agravou a situação daquele contribuinte, em vez de você ajudar, você acabou atrapalhando aquele camarada lá. Ô Fábio, faz o seguinte, vamos começar a colocar aqui as imagens aqui na tela. Elias, conta pra gente aí um pouquinho desse fórum aí, como é que foi? Olha, esse fórum de oportunidade foi uma dos grandes eventos que nós fizemos esse ano, pelo resultado que ele trouxe para o empresário que participou. Como nós estamos vivendo uma época aqui em Ji-Paraná de 3 grandes eventos internacionais, que primeiro foi a Corrida Marco Zero, aí depois agora nós vamos ter a Rondônia Rural Show e vamos ter a Expogi, porque esse ano também é um evento internacional. E nós então começamos a pensar o seguinte: vai atrair um monte de turista para a nossa cidade, e a pergunta que nós fizemos é o seguinte: e o comércio está preparado para receber esses turistas, né? Então assim, nós entendemos através de estudo que um turista, quando ele sai da sua cidade, que ele está turiscando pelo país, ele tem uma chance de gastar, né, de consumir 40% a mais numa cidade, num mercado, se ele chegar e for muito bem atendido. Então, se ele tiver a oportunidade de ter um bom atendimento, ele vai ter um consumo maior, que chega a ser até 40%. Então, nós fizemos esse fórum de oportunidade, nós trouxemos nossos empresários, pena que só foi, eu acho que 260, e demos um treinamento para como ele receber esse turista que vai vir aqui na nossa cidade, nesses 3 grandes eventos que nós vamos ter aqui, que o primeiro já foi um sucesso, que é a Rondônia, que é a Corrida Marco Zero.
Agora, a Rondônia Rural Show, que ano passado teve 4 bilhões e 400 mil reais em faturamento, 276 mil pessoas passaram pelo parque. Então, assim, é um evento grandioso, é uma bênção para a nossa região, para a nossa cidade, e o empresário ele precisa estar preparado nessas oportunidades aí para faturar, né? Ele tem condições de ter um faturamento bacana aí durante esses eventos. E esse fórum, nós trouxemos aqui o Kazuo Yasaka, ele é especialista em turismo 360, então foi um cara assim que quando o resultado do fórum realmente foi muito bom. As pessoas já estão querendo outros fóruns desses aqui em Ji-Paraná para a gente continuar treinando nossos empresários aqui em Ji-Paraná. Então, assim, foi bem proveitoso mesmo esse fórum que nós fizemos aqui ali na Prime House. Bacana isso aí, né? Você estava falando da Rondônia Rural. Vamos indo para qual edição já agora? A 12ª. 12ª edição. Já é o maior evento do estado de Rondônia? Do norte. Do norte. De feira agropecuária é o maior do norte do estado. Que coisa impressionante. Ele é uma feira que deu certo, né? Sim, parabenizar na época o governador Confúcio que trouxe essa ideia e os outros do governador que veio e abraçou e deu sequência nela, né? Então, assim, a Rondônia Rural Show hoje para Rondônia, não é só para Ji-Paraná. Eu quero deixar isso bem certo aqui, que as pessoas ficam falando, Ji-Paraná, Ji-Paraná. Não, é para o estado de Rondônia, né? Nós temos empresa aqui, nós temos 600 stands, né? Na Rondônia Rural Show passada, mais de 600 expositores, 630. E o estado inteiro estava expondo aqui dentro. Empresas de Vilhena a Porto Velho estava aqui dentro. Sim, você entendeu? Eu Então, tive assim, a oportunidade. ele é uma oportunidade para os empresários de Rondônia fazer a sua divulgação do seu produto, de criar oportunidade de negócio. Então, assim, a Rondônia Rural Show realmente é um sucesso. E eu sou suspeito de falar da Rondônia Rural Show. Eu passo mal quando eu sei de alguma coisa assim que possa prejudicar a Rondônia Rural Show. Eu fico até passando mal, porque eu tenho a Rondônia Rural Show como uma grande bênção para Ji-Paraná, e nós temos que zelar muito bem da Rondônia Rural Show aqui em Ji-Paraná, e graças a Deus o prefeito Afonso está bem ligado nisso, né, os vereadores nós estamos bem ligados nisso, para propor situações para que a Rondônia Rural Show fique realmente cada vez melhor do que está, porque a Rondônia Rural Show vem gente de Manaus, vem gente do Acre, vem gente de Roraima comprar aqui com a gente, Mato Grosso. O pessoal vem de Mato Grosso comprar aqui. Então, assim, para nós é uma bênção muito grande. Não, eu tive a oportunidade já de ir, né, em vários. Eu vou praticamente todo ano, eu tenho ido. E todo ano que você vai, você percebe que está melhor do que no ano anterior. E é uma coisa legal, porque quando você está passando pelos estandes, você está conversando com as pessoas, você sente essa empolgação, você sente essa veia empreendedora do rondoniense, né? Aflorar mais forte, uma coisa assim impressionante. Você conversa com as pessoas ali nas ruas ali e você sente essa atmosfera. Realmente é uma coisa incrível aquilo ali. Tem um grupo que está chegando aqui em Rondônia, já tem 2 anos aqui, é o Grupo Mônaco Diesel. Eles são representantes de caminhões Volkswagen. Eles falaram que eles são do Pará, a matriz deles é no Pará. Eles falam que sempre participam de feira agropecuária, né? E a melhor feira que eles participaram até hoje, a primeira vez deles foi ano passado, a melhor feira que eles participaram no Brasil hoje é a Rondônia Rural Show. Foi a feira de maior faturamento para eles. Ou seja, de todo onde eles vendem caminhão, que participa de feira, a feira de Ji-Paraná foi a melhor feira em faturamento para eles. É tanto que esse ano eles investiram bem mais, vai lançar uma carreta maravilhosa para essa feira. Então eu estou dizendo isso aqui para você ver a grandeza da feira, né? É um empresário que tem experiência com feira, e quando ele chegou na Rondônia Rural Show, ele falou assim, é a melhor feira que nós já participamos hoje, de faturamento mesmo, não é de presença de gente no meu stand não, é de faturamento, de venda, né? Então assim, eu sou muito, muito grato a Deus por a Rondônia Rural Show. Realmente, é impressionante. Elias, nós vamos estar lá dentro, tá? A CDL vai estar com o stand lá dentro, você pode nos procurar, vamos ficar bem em frente à Ford Canaã, onde todo mundo sabe onde é a Ford Canaã, por causa das pistas de teste deles ali. Nós estaremos lá em frente atendendo você com certificado digital, com consulta ao SPC, com cadastramento, então você pode nos procurar lá que vai ser muito bem recebido.
Não, eu ia perguntar exatamente isso, É. se o CDL ia estar Antecipei você. na Rondônia Rural Show. Estaremos lá sim, se Deus quiser. Bacana. Não, o CDL não pode ficar de fora, né? Ainda mais Onde está o empresário, nós temos que estar lá. tem que estar, é verdade. É. Me fala uma coisa, quem que tá com você aí nessa foto aí? Conta a história pra gente aí. Tá, o primeiro aqui é o Gederson, meu vice-presidente, e ele também é o presidente do Avanças de Paraná, que é muito interessante. Eu participei lá com vocês, lá Sim, do Avança, de né? algumas reuniões já. E você está convidado aqui, né? Eu não sou o presidente, eu sou só integrante, mas você é convidado a ser um membro do Avança, viu? A sua presença como jurista, né? Um cara com experiência igual você tem em tributação, a presença seu no Avança, como membro do Avança, é interessantíssimo. Eu estou lançando um convite para você aqui a ser membro do Avança. Nossa, Tá? obrigado, eu fico muito lisonjeado. Exatamente. E com isso o aí. Gederson é nosso presidente, né? Aham. O segundo aí é o José Ronaldo, nosso diretor. O pai dele foi presidente da CDL, um dos primeiro presidente da CDL. Primeiro presidente. E hoje ele está aí substituindo o pai dele, nosso tesoureiro, né? Rapaz, olha que incrível isso, né? É a história que passa de pai para filho, né? E os outros dois são nossos patrocinadores do evento que nós fizemos lá, eles eram nossos patrocinadores, então ele não faz parte da diretoria. É o pessoal da Uni que estava lá participando com a gente. Aliás, eu conheço lá a estrutura do CDL. Cara, que fantástico, né? Vocês têm lá um centro de convenção, tem uma sala de reuniões, se não me engano, tem um auditório lá onde vocês fazem os eventos também, os treinamentos. Sim, nós tínhamos um auditório lá para 150, até 170 pessoas dava para colocar. E nós tivemos que interditar ele por causa de 8 centímetros na coluna lá que o bombeiro nos interditou. Então nós não temos mais o auditório, mas nós temos uma boa sala de reunião que é disponível para o associado, né? Então, até semana passada, um dos associados foi fazer um treinamento dos seus funcionários e levou lá na nossa sala e fez então um treinamento lá com eles e foi bacana. Então nós temos esse suporte também para o nosso associado, nossa sala de reunião, bem climatizada, com som, data show, tudo certinho. É só chegar e sentar e fazer o seu trabalho. Esse aí é mais uma ferramenta que a CDL tem para o associado também. Ok, muito bacana. Fábio, tem mais aí para nós aí, Fábio? Rapaz, Essa é a corrida, né? esse foi o meu grande desafio do ano, tá? Esse foi o meu grande desafio do ano. Eu estava querendo fazer algo grandioso em Ji-Paraná. E aí eu peguei meu carro, fiz como um vereador tem que fazer, como um prefeito tem que fazer. Eu peguei meu carro e saí andando no estado de Rondônia para ver o que estava acontecendo nas outras economias das outras cidades do estado, para que eu pudesse trazer algo grandioso para Ji-Paraná, para que levasse o nome de Ji-Paraná para fora de Rondônia, para fora do Brasil. E eu fui lá para o Cone Sul, vi tudo o que estava acontecendo por ali, comi um peixe lá em Pimenteiras e depois vim para casa, né? Dormimos lá em Pimenteiras, na verdade, na beira do rio, um lugar excelente. E aí quando eu estava voltando para casa eu pensei numa corrida internacional. E eu comecei então a me perguntar se eu estava ficando maluco, se era ideia de doido, se eu tinha batido a cabeça e tal. E nessa busca eu encontrei uma pessoa que faz a programação, o pessoal do Rabo Esporte, que já fazia corrida de rua aqui na cidade, e eu perguntei para ela se eu estava louco ou se tinha uma oportunidade de realizar essa corrida aqui em Ji-Paraná. Ela falou assim, olha, a ideia sua não é de doido, é uma ideia muito boa. O problema é que é uma corrida muito cara, né? Porque quando se fala de corrida internacional, você tem de seguir todo um protocolo aí da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, e você tem que também fazer aliança com a World Athletics, enfim, é um negócio grandioso, mas não é impossível. E nós fizemos a primeira reunião dia 5 de abril do ano passado, e depois fiz a reunião com meus diretores no dia 25 de abril, e eles acharam a ideia interessante, todos eles unânime falaram, não, é isso mesmo, vamos fazer isso aí. E nós trouxemos então a primeira corrida Marco Zero para Ji-Paraná. E qual foi o intuito nosso? Primeiro, fomentar o comércio. E nós temos testemunho hoje de pessoas de loja de calçado que falaram assim, a minha loja tem duas histórias, uma antes da corrida e outra depois. Então isso para mim já é um diploma de aprovação, né, a pessoa nos falar isso aí. E nós movimentamos o comércio varejista de Ji-Paraná. Fizemos nossa cidade ficar conhecida no Brasil e fora do Brasil.
E estamos até hoje recebendo elogio de atletas do mundo inteiro sobre a nossa corrida. As pessoas que participaram da nossa corrida estão aí falando muito bem da nossa corrida. Então nós chegamos ao nosso objetivo, que era fomentar o comércio e deixar a nossa cidade conhecida. Não, Graças a Deus. E eu queria fazer aqui um elogio à parte, fora todo o contexto que você colocou pra gente, né, do desenvolvimento e a parte comercial. Eu acho que o resgate da história, assim, o que mais me chamou a atenção quando lançou a corrida foi o nome, Marco Zero. Marco Zero. Conta É um pras resgate, pessoas. é um resgate mesmo. Essa história é boa, conta para as pessoas o que é o Marco Zero. Essa pergunta, por que Marco Zero, né? Então, assim, muitas pessoas nos fez essa pergunta ao longo do estado de Rondônia, que a gente passou em várias emissoras de televisão, em podcast, e as pessoas perguntavam para nós, por que Marco Zero, né? E a gente explica então porque o Marechal Rondon, ele teve aqui, né, no início do século aí passado, e ele, quando ele pisou aqui no Rio Machado, ele falou assim, a partir desse lugar aqui, nós estamos criando um Marco Zero da telecomunicação. E a partir daqui nós estamos ligando a Amazônia ao mundo através da telecomunicação. Então foi assim, uma audácia muito grande dele. Você imagina se hoje eu fui desafiado a fazer uma corrida, imagina ele desafiando em fazer uma linha telegráfica para ligar. Para ligar o restante não do Brasil, do mundo, do né, mundo, com a Amazônia. Com a Amazônia. Então assim, ele foi um gigante, né? Nessa visão que ele teve aí, nessa missão que ele recebeu de fazer esse trabalho. Então ele falou que a partir dali era o Marco Zero da comunicação da Amazônia para o mundo. E nós então falamos, vamos resgatar isso aí, vamos colocar que isso aqui hoje, então, Ji-Paraná será ligado novamente através da corrida. Nós vamos estar ligando o Brasil, Ji-Paraná, ao mundo de novo através da corrida. Foi assim então que surgiu a ideia da corrida Marco Zero. E de fato nós ligamos mesmo, né? Essa segunda pessoa, por exemplo, aí é da Nigéria, que está aqui, ó, representando o seu país aqui no nosso Ji-Paraná. E essa pessoa foi embora daqui falando muito bem de Ji-Paraná. Até hoje ainda está falando. A Núbia aqui, que está no primeiro lugar, é da Bahia. Nós ligamos também Ji-Paraná à Bahia através da corrida. Essa é de São Paulo, a primeira aqui é de São Paulo. Nós ligamos também aí Ji-Paraná a São Paulo e ao Quênia, a Etiópia e vários lugares do mundo. Então foi esse o objetivo nosso de colocar esse nome Marco Zero. E sobre a premiação hoje, as pessoas falam assim, mas por que vocês são doidos assim de fazer a maior premiação? Vocês pagaram mais que a São Silvestre. Por que vocês são malucos assim? É porque você analisa bem, eu estou no norte do país, né? É questão de atração, né? É, questão de atração. Norte do país, uma cidade de 130 mil habitantes, que eu acho que tem 150. É até engraçado, né? Eu acho que tem 150, eu acho que tem mesmo. E aí fazer uma corrida internacional, se eu não tivesse um atrativo melhor, as pessoas nem iam ficar sabendo dessa corrida. Então nós chamamos atenção para a premiação, pagamos acima da São Silvestre, não desprezando a São Silvestre, vai estar completando 100 anos esse ano, né? Então assim, eles têm bagagem pra caramba e eu tenho o maior respeito por eles. Começaram com 8 atletas somente, 8 pessoas correram à noite. Hoje é um fenômeno no mundo inteiro a São Silvestre. Então nós atraímos aí com essa premiação alta e trouxemos aí um dos melhores atletas do Brasil e do mundo estava aqui conosco. Graças a Deus. Não, e isso mostra também, né, a visão que vocês tiveram do evento. Eu acho que se a gente pode tirar uma lição disso aí, é que eventos como a Rondônia Rural Show ou como a Corrida do Marco Zero, o que ela nos ensina na sua essência é basicamente isso aí. Não importa se você está na região norte, não importa se você está em Ji-Paraná, no centro do estado, à distância. Quando você tem um propósito, quando você tem uma ideia, vale a pena você lutar por ela, e o mais importante, isso é que dá energia para que outras pessoas também se inspirem a fazer coisas grandes. Exatamente. Porque a gente já tem todo esse contexto realmente de dificuldade. Eu acho que tudo para gente que está aqui no norte é sempre um grau de dificuldade a mais em relação a... E eu não estou aqui fazendo um discurso de vitimismo, não. A gente está falando de coisa que é a realidade mesmo. Em cima dessa sua fala, uma das coisas que me desafiou a fazer essa corrida, juntamente com a minha equipe,
Foi uma matéria que eu estava assistindo no Instagram do custo Brasil. Quanto que custa um brasileiro para o Brasil, sabe? E nós somos sabedores que o Norte e o Nordeste custa mais caro mesmo do que o Centro-Oeste, o Sul ali, e o Sudeste. É bem mais caro. Eu não tenho culpa nenhuma de estar no Norte. Eu acho que, como eu falei para você, nós estamos hoje brigando com Santa Catarina no índice de desemprego. Nós ficamos em primeiro lugar no emprego jovem que foi Rondônia. Nós estamos entre os 10 melhores IDH do Brasil. Então, assim, nós estamos aqui em Rondônia, no Norte, por questão geográfica, mas questão de custo de vida, de economia, igual você falou, né, anteriormente aqui, sobre as pessoas aqui que possuem bens, as pessoas de Rondônia são, né? Nós estamos aqui, questão geograficamente, nós não fugimos nada do que está do centro-oeste do nosso estado. Mas né, com a nossa economia forte em 4 pilares, que é a economia do agro, da pecuária, né? Quanto tempo tem que nós estamos da pecuária livre da afetose aqui? Quanto tempo que nem vacinação tem? Hoje nosso tambaqui está sendo vendido nos Estados Unidos, cara. Sendo recebido lá como o melhor pescado que eles têm lá consumido aqui. Nós temos a questão do cacau, o melhor café. Então, assim, e aí o que me entregou nessa reportagem, o cara falou assim, então já que o Norte e o Nordeste é o atraso do Brasil, vamos fazer um muro, então, como fizeram o muro de Berlim, tirando eles para um lado, para o outro, e com isso nós crescemos aqui. Aí eu me revoltei, falei assim, o cara não conhece, não sabe o que é a Rondônia. Né? Ele pode até olhar a estatística e dizer que realmente nós custamos mais caro do que eles, mas isso aí é questão política. Política, porque nós não precisamos disso não. Porque nós temos a melhor economia hoje aqui, nós somos a melhor economia, cara, do Brasil hoje, uma das melhores economias do Brasil. Nós temos 4 pilares, se um falhar tem mais 3, você entendeu? Se a pecuária cair, nós temos a lavoura. Se a lavoura cair, nós temos a pecuária, nós temos o peixe, nós temos o café, nós temos o cacau. Você entendeu? Sabe o que é ganhar o primeiro um prêmio de melhor cacau do Brasil? Nós temos esse prêmio, nós temos o melhor prêmio do café. Então, assim, eu falei, não vou baixar minha cabeça, eu vou fazer essa corrida para mostrar para o mundo que Rondônia ela está custando cara porque as pessoas estão administrando má. E não estou falando do governo do estado de Rondônia, estou falando dos auxílios, que nós já falamos sobre eles aqui. Custa caro porque alguém está dando dinheiro. Você entendeu? Alguém está pagando. E quando você recebe para ficar parado, meu irmão, se você não tem uma mente brilhante, você vai ficar quieto mesmo. Então, assim, eu vou fazer essa corrida, eu vou mostrar para Rondônia e mostrar para o Brasil o que é Rondônia. E conseguir mostrar para o Brasil e para o mundo o que é Rondônia. Entendeu? Dentro do sacochila dos nossos atletas, foi um folder, nós fizemos um folder mostrando a força de Rondônia. Eles levaram lá para o país dele. Um folder falando tudo que nós temos de bom aqui, a nossa riqueza foi para eles e os nossos atletas brasileiros também. Então, assim, é um desafio que nós tivemos para não aceitar que nós estamos aqui realmente custando caro para o Brasil. Ao contrário, nós damos muito lucro. E você falou num ponto importante, porque esse pensamento seccionista, ele já traz ali um discurso ali de discriminação com a população da região norte, com a população da região da Amazônia de um modo em geral. O Nordeste também sofre muito com isso. E a gente sabe o quanto que essas áreas, né, que essas regiões poderiam ser desenvolvidas e não são muitas das vezes por conta de aspectos, como você mesmo disse, a falta de visão, falta de investimento, falta de você explorar os recursos naturais que tem ali. Hoje fala-se tanto em sustentabilidade e eu tenho dificuldade de acreditar o porquê que a gente não consegue explorar o potencial que tem na nossa região, porque para mim é muito claro isso aí, a capacidade que a gente tem de preservar o meio ambiente e conseguir explorar as riquezas que eles nos trazem. Né? Eu acho que isso aí é um discurso que ficou no passado, que o pecuarista não sabe fazer isso, que o agricultor não sabe fazer isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que hoje... Aliás, uma vez eu vi um camarada falando sobre isso, que as pessoas têm uma ideia de que o pecuarista e o agricultor é o que degrada o meio ambiente. E se a gente pegar, isso é histórico que eu estou te falando, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já tinham enormes áreas desmatadas. Quem foi que desmatou isso aí? Foram os próprios índios. Você tem milhares de cidades na região sudeste com o nome de Campos. Campos do Jordão, São José dos Campos e por aí vai. Campinas, tudo isso daí... Campo Grande. Tudo isso daí eram enormes regiões que já tinham sido
desmatadas, que os portugueses só chegaram ali e instalaram as suas cidades, já estava pronto ali. É muito melhor você chegar ali e instalar uma infraestrutura ali do que você começar do zero. Exato. Mas assim, eu não sei o porquê que você começa a criar essas crenças, essas falsas crenças nas pessoas, de que é o pecuarista, de que é o agricultor que não cuida do meio ambiente. Eu acho que é o oposto disso, né? Então, a gente hoje sofre aqui no norte muito em razão disso. O custo Rondônia é alto porque a gente tem um estado grande com a densidade demográfica pequena, né? E se a gente não começar, enquanto a gente não virar essa moeda, né? A gente não virar essa lógica, a gente começar a pensar de maneira diferente, a gente não reverte o resultado, porque você precisa realmente de ter pessoas, ter governantes que entendem disso, que investem nisso e que acreditam nessa visão. Por isso que eu valorizo tanto essas iniciativas, porque eu acho que o rondoniense ele tem essa força, ele já tem que lidar com tudo isso, com todos esses desafios, com todas essas dificuldades, e mesmo assim ele prospera. Exatamente. Eu acho que o rondoniense ele prospera apesar de tudo isso. Apesar do Estado, apesar do governo, apesar de tudo, apesar da infraestrutura ruim que a gente tem, logística, né, ruim que a gente tem no Estado, isso comparando com outras regiões, tá? Não estou... a crítica que eu estou fazendo aqui, Né? não estou desmerecendo, muito pelo contrário, eu estou comparando a nossa realidade com a realidade de pessoas que estão empreendendo em outros estados. O nosso grau de dificuldade é maior. E apesar disso, o rondoniense, ele cresce a cada ano, ele prospera a cada ano que passa cada vez mais. Eu acho que a nossa região, as pessoas que estão aqui, têm muito a ensinar para o Brasil. Eu quero assim, eu sei que esse podcast vai chegar nos 4 cantos desse mundo. Eu quero dizer o seguinte, antes de você criticar Rondônia, eu queria convidar você para vir conhecer Rondônia. Vem conhecer Rondônia, vem passear aqui em Rondônia. Aqui tem muita coisa para você ver interessante aqui para tirar esse pensamento negativo, né? Que nós estamos aqui. Esse estigma, né? Outro dia, eu acho que você já aconteceu contigo também, mas eu viajei, chegando em Cascavel, o cara falou, você é de Rondônia? Meu Deus do céu, como que você... Nossa, é longe. Eu falei, não. Eu estou mais perto dos grandes centros civilizados do mundo do que você. Eu estou mais perto do Caribe, estou mais perto dos Estados Unidos. Eu falei assim, então, questão de falar longe, depende do ponto de partida que você está. Né? Então, assim, do meu ponto de partida, eu estou mais perto do que você. Aliás, o mundo é redondo. Quem foi que disse para você que o centro do mundo é a Europa? Os mapas antigos, o centro do mundo era Jerusalém. Não era a Europa. Exatamente, Mas assim, as pessoas foram criadas com essa ideia, né? Tudo que a gente enxerga na escola, não é isso? O mapa mundi é apresentado para você como se a Europa fosse o centro do mundo. E não é. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então todo mundo que viaja daqui, o pessoal, é verdade que lá o índio anda no meio da rua pelado, a onça e tal? Eu falo, não, verdade. É o lugar que todo mundo anda de acordo com a natureza mesmo. A onça anda junto com o jacaré e tal, enfim, e todo mundo em paz, né? E é um desrespeito. Então, exatamente cara, é uma falta de informação muito grande, né? Não, as pessoas confundem Rondônia com Roraima. Exatamente. Não tem nem a exata noção de o Datena colocou Rondônia como divisa com... Cara, Guiana Francesa. Não, fosse Guiana Francesa, tá bom. Ele falou com Polônia, se não me engano. Um negócio louco, velho. Eu acho que ele tinha cheirado muito, não pode. Ele colocou, agora tá acontecendo aqueles ataques do PCC aí, ele falou assim, ó, tá pegando fogo lá em Rondônia, que é a divisa com Guiana. Ele falou Guiana, depois falou, cara, falou outro país aí que não tem nada a ver da Europa, assim, entendeu? Então, assim, eu falei, caracas, o cara é um jornalista, velho. Né? Se ele tá de jeito, imagina o outro cara que não tem nada a ver. Então, realmente, o que tem que fazer, então, essa responsabilidade de divulgar a Rondônia, são nós mesmo que estamos aqui, né? Exato. E se eu fosse o governo do estado, eu fazia um projeto de divulgação do estado de Rondônia, nos canais mesmo, mostrar realmente o que é Rondônia, porque isso aqui é maravilhoso. Não, eu acho que a gente tem que, primeiro, essas feiras e esses eventos aí, porque você trazem as pessoas para cá. E claro que a ideia é você fazer com que as pessoas venham até nós. Sim. E eu acho que o outro objetivo seria a gente fazer também o caminho inverso. Então, esses dias eu vi, por exemplo, na comitiva que foi para o Japão, tinham empresários de Rondônia.
E eu vi pessoas ali criticando pelo fato de estar indo ali acompanhar o governo. Eu até entrei no meio da discussão e falei, gente, isso aqui não tem nada a ver com política, cara. Você me desculpa. O governo está com a equipe econômica dele e está com um grupo de empresários, eles vão para o Japão para poder negociar contratos bilaterais entre os países. O empresário tem que estar ali mesmo. Se tem alguém que tem que estar lá, é o empresário, né? Aliás, que seja o empresário. É melhor que seja ele do que seja outro político ali ocupando aquela vaga. Porque eu tenho certeza que o empresário que vai, ele vai fechar o negócio e ele vai trazer riqueza para o nosso estado. Com certeza. Né? Enquanto que se você colocar o avião cheio de político, eu não tenho essa dúvida. Eu não sei se eles vão aí já não agrega. Eu acho que não agrega. Entendeu? Então, assim, eu tenho todas as críticas para o governo, para o momento político do país, mas honestamente falando com você, eu acho que o empresário também tem que saber separar isso aí. Né? Se aquele evento ali, o objetivo dele é levar a tua empresa, é levar o teu negócio, é apresentar o teu produto, o teu serviço, a tua mercadoria, eu acho que você deve de ir sim. Não só para o Japão. A gente está vendo aí a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Se tem um momento para a gente poder aproveitar, é esse agora. Exatamente. Não tem outro melhor, não. Né? Se você hoje que é empresário, você tem mercadoria, tem produto, tem serviço para você poder exportar, cara, abre o olho, porque as oportunidades vão começar a surgir a partir de agora. Os acordos que estão sendo construídos a partir desse ano vão durar por décadas. Porque uma coisa eu te digo, depois que passar essa fase, você pode ter certeza que vai haver uma reconfiguração do comércio mundial. Não vai ser mais do jeito que a gente está acostumado a ver, porque as relações se abalam, os países se preparam. Eu tenho certeza absoluta que eles vão chegar com relação a acordo, em relação a taxas, valores, essa coisa toda, eu não tenho dúvida. Daqui a pouquinho eles chegam num acordo com relação a isso. Mas eu tenho certeza que os países vão diminuir o grau de dependência da China e dos Estados Unidos, que eles vão procurar mercados alternativos, porque isso abala a confiança, isso abala porque as relações comerciais são baseadas principalmente no princípio da continuidade. Você vai desenvolver um determinado negócio, você precisa de previsibilidade. E você faria negócio com uma pessoa que pode mudar daqui 1 ano, daqui 2? Não. Solidez é interessante. A solidez é interessante e é requisito até obrigatório. Uhum. Então, o mundo ele vai se reconfigurar e é uma oportunidade excelente. Você falou aí, por exemplo, da questão do gado, da questão do leite, a questão do cacau, do café. Nosso pescado está muito forte. Do nosso pescado. Fora. Eu acho que o Estado, hoje, ele pode começar aí a utilizar isso daí. Eu sei que tem gente que está pensando nisso já. Né? Claro que tem pessoas que já estão aproveitando essas brechas aí. Né? Mas eu tenho certeza que, às vezes, até aquele pequenininho lá que acha que o momento não é para ele, e ele está enganado. Às vezes tem oportunidade para ele ali também, e ele que não está enxergando. Exatamente. Né? Bom, Elias, vamos aqui para a parte final aqui do nosso podcast. Fala para a gente aqui então, para a gente poder encerrar aqui, os próximos eventos e os próximos projetos do CDL. Bacana. A CDL, toda a época da Rondônia Rural Show, nós criamos aqui para o comércio que não participa da Rondônia Rural Show, é aquela loja de confecções, material de construção, aquele que não está lá dentro, nós damos a oportunidade então para ele participar através da Semana Agro Show. Então a Semana Agro Show, o que é? A CDL entra com todo o material publicitário, entrega para ele uma identificação na sua loja, que ele está participando daquele evento, e é a oportunidade dele fazer a sua promoção, aproveitando aí a Rondônia Rural Show, aproveitando os turistas que estão aqui na cidade, aproveitando os expositores que estão aqui na cidade, para vender também o seu peixe, para vender também a sua mercadoria. Então a Semana Agro Show, ela acontece junto com a Rondônia Rural Show nos comércios locais de Paraná. E ele tem a liberdade de fazer a promoção dele tanto com desconto financeiro ou com prazo, né? Então ele fica bem aberto como que ele quer vender a sua mercadoria, e a CDL dá todo o trabalho, todo o suporte publicitário e a engenharia também da promoção. Semana Agro Show. Semana Agro Show. Isso. E depois agora, na Expogipa, quero até mandar aqui um abraço ao Serginho Paredão, o cara é forte, tá?
cara que eu admiro bastante, ele assumiu a Expogipa aí e com certeza vai fazer uma das maiores feiras agropecuária aqui, de exposição aqui do estado de Rondônia esse ano, a Expogipa aqui, e a CDL vai estar lá dentro, no espaço multissetorial, onde os empresários de Paraná vai ter também a sua marca lá dentro, e quem vai estar realizando esse espaço multissetorial lá é a CDL, como nós fazíamos no passado, né, da Expogipa. Nós sempre tínhamos lá dentro lá, dos nossos empresários através do nosso pavilhão. Então é um pavilhão inteiro com os empresários de Paraná, e a CDL vai estar então exercitando esse trabalho lá. Rapaz, o espaço multissetorial na Expogipa. Como é que a gente faz pra gente trazer ele aqui? Você falou... O Serginho? O Serginho. Rapaz, gente boa demais, é só convidar que ele vem. Serginho, imagina só a gente fazer um podcast aqui, resgatar a história da Expogipa. Muito Olha, interessante. eu era adolescente, eu lembro eu tenho assim, uma memória afetiva das festas da Expogipa. É uma coisa assim... A Expogipa, ela foi... Chegou uma época que ela era a terceira melhor do Brasil. Cara, pois eu lembro disso aí. Falava-se na época que já era a maior da região norte. Era mesmo. E a Cavalgada, por exemplo, era a maior do Brasil, pô. Então, esse negócio gigante, né? E o Serginho tá resgatando isso aí de novo. O ano passado ele começou, esse ano ele já deu um pontapé bem grande, né? Com bons shows e também premiação boa. Então, assim, o Serginho tem meu respeito, é um cara que eu respeito bastante. E é um cara que eu tô falando pros empresários, abraço o Serginho, né? Tô falando pros políticos, abraço o Serginho, não deixa ele sozinho não, porque... Por que eu falo isso, doutor? Porque a Expogipa, quando tá no seu auge, a cidade, o segundo maior faturamento da cidade era a Expogipa. Era Expogipa. Só perdia pro Natal. Ganhava o Dia das Mães. Você analisa bem o que é uma feira, né, na cidade. Verdade. Então o comércio movimentava mesmo. E olha que hoje a gente tem uma estrutura para receber muito bem as pessoas. O que foi um dos reflexos que a gente teve aí da Rondônia Rural? Conta aí a quantidade de hotéis que a gente tem hoje na cidade, vagas, né? Aí você tem aí o próprio Airbnb. Não se falava em Airbnb em Paraná. A gente ressuscitou isso aí. Né? Então, você traz essas oportunidades de negócio. Aí você tem ali a própria movimentação do comércio. Gastronomia, né? Gastronomia lá em cima. E a gente tem bons restaurantes, a gente tem... Exatamente. Hoje a gente tem como receber muito melhor do que há 10, 20 anos atrás. Sim, com certeza. E por causa disso, desses grandes eventos, nosso aeroporto é uma vergonha. Mas ela tá aí. Serve. Toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar isso, eu falo, nosso aeroporto é uma vergonha. E quem tem o poder na mão, se sentir vergonha como eu sinto, cara, faz alguma coisa, bicho. Mexe com o nosso aeroporto, pelo amor de Deus. É uma vergonha. Nós temos um voo só aqui, 2 voos por semana, um saguão que não tem como você se movimentar dentro. Então, assim, pô, nós merecemos. A nossa região tem mais de 600 mil pessoas. Se você puxar no raio de 150 quilômetros, você traz de 600 pessoas para cá. E o custo merece. Não, sem falar do custo. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Eu juro, eu já tentei me esforçar. Primeiro, eu resgatei aqui, eu toquei no assunto aqui do aeroporto, porque antigamente nem tinha. Antigamente nem tinha. Hoje a gente tem, ok, beleza. Mas realmente, é muito pouco porque a gente precisa. Sim. E aí a gente viu aqui nos últimos anos, a gente investir em Cacoal, em Vilhena, e agora Ariquemes. Falando em Ariquemes, e a gente deixou de Paraná... O central de Rondônia desprovido. Então, assim, eu não sei nem se... Não estou aqui criticando os investimentos que foram feitos nas outras cidades. Eu só acho que a gente não poderia ter perdido o protagonismo que a gente tinha em Paraná, porque aqui estava na frente. Né? A gente estava com 2, 3 voos por semana, teve uma época que teve até 4. Nós chegamos num dia que tinha 2 voos diários aqui. E todos eles saíam e voltavam lotados. Pois é, e de uma hora para outra a gente foi só delfinhando. Temos 2 aí e todos eles saem lotados. E o custo eu acho assim um verdadeiro absurdo. Um dia estava R$ 3.303 para você sair daqui a Cuiabá, meu querido. Não tem. Mais caro que ir para Miami, para qualquer outro lugar do mundo. Não tem sentido isso aí, sentido isso aí. Olha, então... eu, por exemplo, como usuário, e o que a gente costuma fazer? A gente olha a passagem por onde? A maioria por Porto Velho. Ou às vezes o que a gente tem feito? Vai em Cuiabá. Eu já peguei voo 2 vezes já em Cuiabá. Né?
Mas sabe por que você vai... Agora, recente. por que Recente, você opta... ano passado. Esse ano foi 2 vezes pro Cuiabá. Pois é. Mas por que você opta por Cuiabá? Porque você viaja, por exemplo, Cuiabá a São Paulo, a tarifa de 200 e poucos reais. Então, se você tem essa disponibilidade com tempo ali, né, para você fazer esse deslocamento, vai compensar demais, porque uma viagem só que você paga saindo daqui para lá, você paga 10 saindo por Cuiabá. Então não faz sentido isso aí. Na viagem que eu fui agora recente, era R$ 409 de Cuiabá a Campinas, não, a Congonhas, e de Ji-Paraná eu paguei no ônibus R$ 490, ou seja, tá mais caro Juntando aqui. tudo deu 800 e pouco. E tá mais caro de ônibus daqui até Cuiabá do que de avião. De avião de Cuiabá até São Paulo. E assim, e você falando da questão ali de Cuiabá, o que eu penso? Hoje, se a gente tivesse investido aqui em Ji-Paraná, a gente poderia ter hoje, como referência, Ji-Paraná aqui. Sim. Cumprindo muito bem essa função. Mas assim, como CDL, nós temos lutado bastante, nós temos mandado carta para a ANAC, para todos os nossos políticos, nós temos conversado, nós temos feito reunião. Esse dia eu participei de uma reunião online, tinha representante de Vilhena até Porto Velho, tinha advogado, tinha entidades, tinha todo mundo, a gente conversando, e um advogado jogou a culpa em cima de Rondônia, dizendo que a culpa era nossa, porque a gente colocou muitas ações judiciais aqui e tal. Eu falei assim, amigo, se eles tivessem feito a tarefa de casa, isso não tinha acontecido, porque se eu entrei na justiça, a própria companhia me ofereceu um voucher, e esse voucher ele ficou aberto, aí, cara, o cara faz um voo de São Paulo a Rio de Janeiro e recebeu o voucher, vai vender aonde? Vai vender onde é R$ 303 um trecho. Na verdade... Então, é isso que aconteceu. Teve muitas pessoas que teve problemas lá em outros estados do país e vendeu os vouchers aqui em Rondônia, porque aqui é o trecho mais caro. Então, se você tivesse colocado no CPF de quem recebeu, não tinha acontecido isso aí. Então, a culpa é nossa só? Não, é uma questão administrativa. E, na verdade, eu acho que eles usam isso como desculpa, porque eles não enxergam o estado de Rondônia como um mercado atrativo. Então, na prática, eles ficam ali usando isso aí de pretexto exatamente para poder minar mesmo a operação aqui, porque para eles, financeiramente, é mais interessante eles explorarem outras rotas. Até entendo. Mas as pessoas têm que entender, o nome é concessão, não é à toa. Concessão, você vai pegar o filé, mas também vai ter que dar conta vai ter que dar conta do A100. Né? Não tem como você ficar ali só ganhando dinheiro ali, explorando as rotas mais rentáveis e você esquecer das outras. Quando você fala em concessão, você faz o cálculo, não é por região, não é por estado. O cálculo tem que ser feito levando em conta toda a sua operação. E é natural. Você, como companhia, você vai explorar rotas e regiões que você vai ter uma rentabilidade, uma lucratividade maior, mas em compensação você tem que atender outras regiões em que mesmo você não tendo um faturamento adequado, mas você vai ter que manter aquele serviço lá. É igual você imaginar uma companhia de energia, uma companhia de telefonia, é a mesma coisa. É óbvio que você levar para as regiões mais remotas, você vai ganhar menos, mas você não pode suspender, inviabilizar, né, tornar ali o serviço ali prestar um serviço ruim ali por conta disso. Não, você tem que manter a qualidade. Né? O Brasil tem muito que avançar na parte de regulação do setor aéreo, eu sei disso. Mas eu acho que a questão de Rondônia em específico é isso. E as empresas apostam nisso. O maior culpado de toda essa situação são as próprias companhias, porque elas é que fomentam esse negócio. Exatamente. Porque para eles sai mais barato eles darem o voucher do que eles resolverem os problemas. Os problemas custam muito mais caro para você poder resolver. Só que aí eles vão lá e começam a oferecer os vouchers. Eu acho que eles oferecem com muita facilidade o voucher. Exatamente. E aí você começa a criar uma indústria. Você começa a criar uma indústria em cima daquilo. Agora parece que que colocaram no CPF do usuário mesmo, daquele que sofreu o dano, parece que já está agora a partir de então. Não pode mais transferir. Não pode ser transferido. Então isso é interessante. É interessante, porque senão você começa a criar um mercado paralelo. Quantas companhias mesmo tá... Sim, e a própria política da agência estava fazendo isso. Né? Porque daí, ao invés da companhia ela encarar de frente os problemas que tem,
e tentar resolver. Não, começa a fazer-se acordos baseados em valores de ações e pedidos, ou sei lá quais são os critérios que eles utilizam ali para poder determinar quais ações e quais que não que vão ter o acordo, mas o fato é que você começa a colocar isso como uma política institucional. Chega num ponto ali, eu particularmente não trabalho, o nosso escritório aqui não trabalhou com essas demandas, mas o que acontece na prática ali, o que a gente via é que abria-se ali a audiência, o cara já estava lá com a proposta pronta lá, 2 vouchers e tal. Exatamente. Então, você começa a criar um comércio ali em cima disso aí. Então, o maior culpado dessa situação aí, na minha opinião, é a própria companhia, que estimulou essa prática aí. Se tivesse adotado uma postura diferente, inclusive diante do próprio judiciário, não teria fomentado e incentivado esse tanto de ação que acabou acontecendo. Eu concordo, o volume de ações é um pouco exacerbado, mas não é o único motivo, claro que não, longe disso. Né? Mas, olha, Elias, eu quero só agradecer a tua vinda hoje aqui. Eu, particularmente, aprendi muito com você hoje. Não, que isso. Eu acho que... Você é um expert. Eu acho que o CDL tem um papel muito importante. As pessoas precisam conhecer o CDL, as pessoas precisam acompanhar de perto, né, fazer essa parceria com vocês, porque sozinho já é difícil, né? Eu sempre Sozinho digo, é Hudson, difícil. tipo, vamos pensar que a gente entra numa demanda aqui, eu tenho que chegar no governador do estado, né? Então, quando eu chego lá, eu chego aqui, hoje eu estou representando 700 CNPJ. A importância do empresário estar com a gente é isso. Quando eu chegar lá, eu não estou indo lá sozinho. Isso. Estou indo eu mais 700 CNPJ. Então, nós temos 14 mil CNPJ em Ji-Paraná e nós só temos 700 lá no CDL. Eu queria mais, para a gente ter mais peso quando a gente chegar lá. Quando a gente for para Brasília também, resolver alguma coisa em Brasília. Então, quando você paga... Nossa mensalidade ali é R$40 para ser associado do CDL hoje. É a partir de R$40. A mais alta nós é R$116, se não me engano. Então, assim, você está nos dando R$40 para me representar você no CDL. Para me representar você no governo do estado. Me representar você em Brasília, você entendeu? Então, e nós precisamos disso. É de pessoas nos apoiarem para que nós possamos brigar por eles lá fora. Então, quando nós brigamos pelo CNPJ de cada um, sabe? E eu quero até aproveitar o seu espaço e dizer que a CDL está em vaga para associados ainda. Sempre tem. Sempre tem vaga lá. E eu preciso de cada um de vocês, pode ter certeza disso. Não, e talvez seja uma daquelas situações que literalmente, né? Quanto maior o número, mais fortes vocês se tornam. Sim, com certeza. Né? E Elias, eu queria só que agradecer aqui mais uma vez aqui a tua vinda, agradecer o CDL, parabenizar pelo trabalho ali que está sendo feito à frente, parabenizar pela Rondônia Rural, principalmente eu acho que hoje aqui, o projeto que mais me encantou hoje aqui foi o do Marco Zero, que eu fiquei realmente impressionado. Foi o primeiro, eu espero que tenha muitos outros pela frente e que vocês realmente consigam levar essa ideia adiante. Aquelas pessoas que estão falando aí que você pagou muito, eu quero que no ano que vem, se você consegue, dobra esse valor aí e traz mais pessoas para cá, para Rondônia. Eu fui criticado porque eu paguei bem. Eu falei, ainda bem que fui torcido criticado porque eu paguei bem, mas tá bom. Porque... Vamos fazer um desafio aqui? Pode fazer, fica à vontade. Eu faço a segunda edição e você coloca o Instituto Êxito aqui correndo também, participar da corrida. Participar da corrida? Isso. Todos aqui, ó, fazer um bloco aqui um bloco aqui. Do Êxito da Êxito aqui para correr lá com a gente. O que você acha disso? Vambora, Um desafio maior é fazer a segunda edição. E agora colocar, vamos nessa? Vambora, tamo junto. Hudson, obrigado pelo espaço aqui. Quero falar para você que a CDL também está à disposição de vocês. Por criatividade, né? Colocar a sua criatividade para nos ajudar.
Eu sei que você é um cara que viaja muito, tem bastante ideias, e nós estamos ali recebendo ideias. Então, se você tiver alguma ideia que você acha que vai dar certo para Ji-Paraná, que dá certo para o empreendedor de Ji-Paraná, para o comércio de Ji-Paraná, nós estamos abertos para receber opinião, né, proposta, estudar as propostas dos nossos empresários para que nós possamos fazer da nossa cidade ainda a melhor cidade do estado de Rondônia. Então, eu quero deixar aberto aqui para vocês sugestões para que nós possamos crescer junto. E agradecer por esse espaço cedido aqui, onde a gente pode expor aqui algumas das nossas atividades, né? Ainda para finalizar, nós vamos ter o Natal do Sonho esse ano de novo, com sorteio de carro, de brindes e tal, e vai ter a Black Friday também. Então, tudo isso são mais alguns eventos que nós vamos fazer esse final de ano ainda, e os nossos empresários ficam ligados aí que nós estamos aí, nós vamos anunciar a qualquer momento aí o Natal dos Sonhos e também a Black Friday no final do ano. Ok. Tá aceito aí o desafio. Já pensou, rapaz? Vai ser fácil não, hein? Como que é o nome do irmão ali? Fábio. Vem cá, Fábio. É? Ai, ai. Você viu que o patrão fez um compromisso ali. Vamos correr na Marco Zero na segunda edição, viu? Fechou? Aí, ó, tá fechado aqui a parceria. O Bruno também, viu, Bruno? Ai, ai. Gente, olha, esse foi o papo de hoje, bem descontraído, com essa figuraça aqui que tá na minha frente aqui, o Elias, cara do bem, né, coração enorme, uma competência gigantesca. Ainda bem que tem pessoas como você lá na frente do CDL, ainda bem que a gente tem pessoas com a sua visão dentro do nosso município. Eu só tenho a desejar a você todo o sucesso do mundo, que aonde você for, você prospere. Muito obrigado pela sua vinda aqui, Elias. Você contribuiu muito com a gente. Eu sou um cara abençoado, na verdade, né? Porque assim, eu estou à frente de uma equipe que tem uma grande equipe, né? Eu tenho uma equipe de colaborador assim que eu digo que é a melhor de Ji-Paraná. A sua equipe pode ser boa, mas a minha é melhor. Eles pegam junto mesmo, pega fechado, é unido. E eu temos um diretor que entendeu, né, e entende, e quer que realmente as coisas aconteçam. Então, assim, a minha diretoria é muito boa, meus colaboradores é muito boa. Vem cá, Ellen. Olha para você ver. A Ellen aqui representa todos os outros colaboradores, né? Porque assim, foi incansável nessa corrida Marco Zero. Todos trabalharam muito mesmo. Assim, tem minha admiração, meu respeito. Cada um colaborador do CDL. E a figura da Ellen, assim, que, né, sempre está disposto. Era para estar lá no Machadinho e eu segurei ela aqui para estar aqui com a gente hoje. Então, assim, eu tenho uma equipe muito boa e eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Eu tô querendo sair de férias, ele não deixa, né? Entendeu? Obrigado, viu, Ellen? E a gente vê o quanto que é bonito isso, né? O reconhecimento, né, do trabalho da equipe, realmente isso aí é muito bonito, é muito bacana ver você fazer isso aí. Inspira, né, a gente também a fazer a mesma coisa. As empresas são feitas principalmente de pessoas. Eu acho que o dia que as pessoas entenderem isso, o empreendedor precisa entender isso. A empresa não é feita de números, a empresa é feita de pessoas. A gente precisa de pessoas para movimentar tudo que tem dentro da empresa. Tudo que acontece tem alguém por trás. Eu gosto de gente, tá? Eu também aposto muito nisso. A gente tem pessoas aqui que vieram trabalhar com a gente, ainda na condição de estagiário, e a gente foi desenvolvendo e permaneceram com a gente, cresceram, se desenvolveram. Isso nos dá muito orgulho e determinação para poder continuar com essa missão que você sabe que não é fácil. Não, é verdade. Né? Mais uma vez, Elias, muito obrigado. Hudson, obrigado. Seja bem-vindo. E eu vou cobrar a segunda vinda aqui, viu? Vamos lá. Pessoal, por hoje é só. Fecha a conta e passa a régua aí.